Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós teremos mais uma aula de gramática, uma aula bastante importante, mas fiquem tranquilos que será uma aula muito fácil, muito tranquila. Nós começaremos a falar hoje sobre os verbos modais. E nós veremos hoje o nosso primeiro verbo modal, que é o verbo can, que, claro, nós também veremos a sua forma negativa, que é can't ou cannot. Preparados então? Vamos à nossa aula. Pessoal, quando nós falamos dos verbos modais, nós temos que ter em mente duas características fundamentais sobre esses verbos. Em primeiro lugar, os verbos modais eles vão modificar o sentido de um outro verbo. É isso mesmo. Quando nós temos um verbo modal, então, nós teremos também um segundo verbo que nós podemos chamar de verbo principal. Então, a primeira característica, muito importante aqui, comum aos verbos modais, é essa característica de alterar, modificar o sentido de um outro verbo. Bom, e a segunda característica que facilitará tudo aqui para nós é os verbos modais, eles são invariáveis. Isso quer dizer que lembram-se quando nós estudamos lá no Simple Present a conjugação dos verbos, que com he, she, it a gente acrescenta um szinho no final. Esqueçam tudo aquilo quando nós falamos dos verbos modais. Eles não vão precisar dessa conjugação. Do mesmo modo, eles também não vão precisar do verbo auxiliar para fazer a negativa e nem para fazer pergunta. Lembram-se? Quando nós tínhamos um verbo normal, a gente tinha que usar o do ou o does, dependendo, claro, da pessoa, do sujeito, para nós podermos fazer a negativa e as perguntas. E com esses verbos agora, nós não precisaremos. Bom, e qual é o verbo modal que nós falaremos na aula de hoje? Será então o verbo can, que normalmente vai ter o sentido de poder, tá legal, pessoal? Então olha só como é que fica na afirmativa a conjugação do verbo can. Professor, então quer dizer que no infinitivo, como todos os outros verbos, o verbo can também é o to can, poder? Não, nada disso, pessoal. Eles são invariáveis. Esses verbos não podem nem receber aquele to na frente, que seria a marca do infinitivo, não é isso? Por exemplo, to play, que é jogar, to work, trabalhar, mas to can não existe. Qual é o nome do verbo? É sempre can, ok? Invariável. Então tá aqui, olha só, é igual para todo mundo. Se vocês conhecerem o verbo, vocês já sabem conjugar esse verbo para todas as pessoas, para todos os sujeitos, tá legal? Então olha só, I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Então vejam, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Veja como seria muito mais difícil memorizar se nós estivéssemos falando do português, não é mesmo? Para cada pessoa nós temos uma conjugação diferente. Aqui nada disso, pessoal, sempre igual, vai ficar sempre can, invariável. E como eu disse para vocês, quando nós usamos os verbos modais, e o can é um verbo modal, em seguida nós teremos aqui o verbo principal, ou main verb, que é o verbo que estará sendo modificado pelo nosso verbo modal. Olha só um exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Bom, nós conhecemos aqui, por exemplo, o he plays, né? Ele joga, claro, conjugado para he, por isso tem esse szinho ali no final do verbo to play, que é jogar. Ele joga, ele toca ou ele brinca, dependendo do contexto, o verbo play pode ter esses três significados. Bom, então, pessoal, se eu quisesse agora dizer ele pode jogar, então eu vou simplesmente colocar o can ali, olha lá, he can play. E perceberam também que o verbo principal perde a conjugação, então o play, ele perdeu o szinho lá. Então não importa agora, quando a gente usa o verbo can, não importa se é I, you, he, she, it, vai ficar sempre igual. Can play, ok? I can play, eu posso jogar.
You can play, você pode jogar. They can play, eles podem jogar. He, she, it can play, ele ou ela podem jogar. Sempre igual, tá legal, pessoal? Fica sempre invariável. Olha só mais um exemplo, então. They study, eles estudam, né? O verbo study aqui está conjugado para they, eles ou elas. E se eu quiser dizer agora que eles podem estudar? Então eu vou dizer simplesmente they can study. Eles podem estudar. Percebam que o can aqui fica invariável e logo depois dele o outro verbo também vai ficar na sua forma infinitiva, na sua forma normal, né? Claro, infinitiva, mas sem o to na frente, né? Então apenas study, apenas play, apenas work. Logo depois, então, do can, a gente nunca vai dizer can to study, pode estudar. Mesmo que em português, na hora de traduzir, a gente conjugue no infinitivo, né? Pode estudar, eles podem estudar. Ele pode jogar. Então veja, em português nós traduzimos esse segundo verbo no infinitivo, mas em inglês a gente nunca vai usar o to, nem antes nem depois do can, tá legal, pessoal? Então veja, na verdade é muito mais fácil do que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, mas nós precisamos passar o conteúdo. É só colocar can, essa é a grande verdade, e depois dele o próximo verbo também vai ficar na sua forma normal, nós não precisaremos acrescentar s, ies, es, nada disso, tá joia? Então tá aqui, essa é a forma afirmativa. Antes de nós praticarmos, vamos falar um pouquinho também da forma negativa. Bom, como é que nós vamos fazer uma negação agora com o verbo can? Então olha só, se a gente tinha o can na afirmativa, como agora ele é um verbo modal, ele não precisa de auxiliar. Nós vamos colocar o not diretamente nele. Olha só, então eu trouxe já aqui para vocês a forma abreviada, can't, ok? Can't, então é não pode, não podem. Por exemplo, I can't, eu não posso. You can't, você não pode. He can't, ele não pode. She can't, ela não pode. It can't, ele ou ela, né? Claro, para pessoas, animais, não pode. We can't, nós não podemos. You can't, vocês não podem. They can't, eles ou elas não podem, tá joia? E é claro, então, que depois virá o nosso verbo principal. Não pode o quê? Não pode jogar, não pode brincar, não pode trabalhar. Então sempre teremos um outro verbo aqui que vai aparecer na sua forma natural. Olha só o exemplo, então, como é que fica. She can't swim. Ela não pode nadar. She can't swim. Então, o verbo to swim, que é nadar, she can't swim, ela não sabe nadar, ela não pode nadar. A gente já vai ver como é que nós usamos, ou quando é que nós usamos aqui o verbo can. Olha só agora esse segundo exemplo, pessoal, em que eu não vou mais utilizar na forma abreviada. Essa forma abreviada, ela é a mais usual, embora seja informal, ela é a forma mais comum de aparecer. Mas se vocês quiserem, então, utilizar ela completa, então, o not completo, nós vamos juntar com o can. Olha só como é que fica, então. We cannot lie. Nós não podemos mentir. O verbo to lie, então, significa mentir. We cannot lie. Nós não podemos mentir. Perceberam que o not ele ficou grudadinho no can? Então, cannot, tudo junto, não pode. Nesse caso aqui, não podemos, porque nós temos o we, que somos nós, não é mesmo? Tranquilos, pessoal? Então é isso. Ou a gente usa o can't, ou então o cannot. A mesma coisa, sempre que utilizar um, também pode utilizar o outro. Não tem diferença no uso, tá joia? É simplesmente uma forma abreviada ou a forma não abreviada, que seria o cannot, tá joia? Bom, falta nós falarmos ainda, claro, na parte gramatical, de como fazer perguntas. De novo, se nós não precisamos do verbo auxiliar, é porque o verbo modal aqui, o can, ele vai sozinho poder vir para antes do sujeito, igual o verbo to be fazia, lembram-se? Então a gente vai ter o can antes do sujeito, não necessariamente no início da frase, mas obrigatoriamente antes do sujeito, quando nós tivermos aqui as nossas interrogativas. Então, can I, eu posso? Can you, você pode? Can he, ele pode? Can she, ela pode? Can it, ele pode ou ela pode? Can we, nós podemos? Can you, vocês podem, e can they, eles podem ou elas podem, bem tranquilos? E claro que depois vem o verbo principal, né? E agora eu já trouxe até o pontinho de interrogação aqui, porque nós sabemos que se o verbo can aparecer antes do sujeito, nós teremos uma pergunta. Então olha só, se eu digo na afirmativa, you can walk, você pode andar. You can walk, você pode andar. Se eu quiser perguntar agora, por exemplo, imagine que alguém sofreu um acidente, né, machucou as pernas, e a gente quer perguntar, você pode andar? A gente vai simplesmente colocar o can antes do sujeito, que é you, você, não é isso? Então, can you walk? Você pode andar?
Can you walk? Você pode andar? Olha só, mais um exemplo. I can smoke here. Eu posso fumar aqui. I can smoke here. Então o verbo to smoke é fumar, tá joia? I can smoke here. Eu posso fumar aqui. Pergunta, eu posso fumar aqui? Can I smoke here? Perceberam que se o sujeito sou eu, né? I, então eu só vou colocar o verbo aqui, o can, antes do sujeito. Então vai ficar can I? Eu posso? Can I smoke here? Eu posso fumar aqui? Bem tranquilo, né, pessoal? Então vejam, já falamos tudo o que nós precisávamos saber da parte gramatical do uso do can. Vamos só entender um pouquinho agora em que condições, o que ele efetivamente significa e quando é que nós poderemos, então, utilizar tudo isso que nós falamos até agora da gramática. Olha lá, pessoal. Nós usamos o can ou can't to ask for or give permission. Então, olha lá, use can and can't to ask for, para pedir, para perguntar, mas aqui no sentido de pedir, or give, ou dar, permission, permissão. Então, pessoal, para pedir permissão para alguma coisa ou para dar permissão, nós utilizamos aqui o verbo can ou, na negativa, o can't. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Can I go to the bathroom, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? Então, ele está pedindo uma permissão, não é isso? Can I go to the bathroom, please? Mas nós também usamos o can para dar a permissão. Então, olha só o que a professora vai dizer agora. Yes, Mark, you can go. Sim, Mark, você pode ir. Então, de novo, olha só o verbo can e em seguida o novo verbo, né, o verbo principal, que é o verbo go, que aqui nós vamos traduzir por ir, não é isso? Yes, Mark, you can go. Sim, Mark, você pode ir. Bem tranquilo, né, pessoal? Não tem muita dificuldade aqui no uso do can ou do can't. Olha só, então, outra forma de uso desse verbo. Use can and can't to ask for or offer something. Então, use o can ou can't para pedir, então to ask for something, para pedir alguma coisa, or to offer something, ou para oferecer alguma coisa. Então, se vocês quiserem pedir alguma coisa ou oferecer alguma coisa, nós também utilizamos o can. Por isso, olha só, eu já trouxe uma cena de um restaurante aqui, um lugar que é muito comum nós pedirmos e também os garçons, principalmente, nos oferecerem alguma coisa. Olha então um exemplo que eu trouxe para vocês. Can I get you anything, sir? Eu posso te trazer alguma coisa, senhor? Can I get you? Esse get aqui no sentido de trazer ou pegar, né? Posso te pegar alguma coisa, te trazer alguma coisa? Mas vejam então que nós temos esse posso, porque ele está oferecendo nesse caso, não é isso? Can I get you anything, sir? Posso te trazer alguma coisa, senhor? E ele vai responder nesse caso aqui, yes, please. Sim, por favor. Can I have a glass of wine? Can I have? Eu posso ter a glass of wine, um copo de vinho. Can I have a glass of wine? Eu posso ter um copo de vinho, uma taça de vinho. Então percebam aqui que esse can está modificando agora o verbo have, né? Eu posso ter, mas no sentido de você pode me trazer uma taça de vinho? Can I have a glass of wine? Bem tranquilo, né, pessoal? Então veja, como é pergunta, o can veio antes do sujeito, que é eu, né? Então, can I. Tranquilos, do mesmo jeito ali, na hora que ele está oferecendo, né, que o garçom vai oferecer, can I get? E aqui o verbo can, ele está modificando o nosso verbo principal, get, que nesse caso tem o sentido de pegar, conseguir, trazer alguma coisa. Tá joia, pessoal? Bem fácil, né? Então já vimos aqui dois usos para o can, né? A gente usa o can para dar ou pedir permissão e também quando nós queremos pedir alguma coisa ou oferecer alguma coisa. E nós temos ainda um terceiro uso. Acompanhem comigo então. Use can and can't to say someone has the ability to do something. Então, olha só. Use can and can't to say, para dizer, someone, que alguém, someone, alguém, has the ability, tem a habilidade, tem a capacidade to do something, de fazer alguma coisa. Então a gente usa também o can, ou na negativa o can't, para dizer que alguém tem a capacidade, que alguém é capaz de fazer alguma coisa. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês então. Ronaldo can play soccer. Então o Ronaldo pode jogar futebol. Mas percebam, pessoal, que esse pode aqui, em português, ele seria melhor traduzido por consegue, é capaz. Então o Ronaldo consegue jogar futebol. Ele pode, mas pode no sentido de ser capaz. Tá joia? Então Ronaldo can play soccer. Ele pode, ele é capaz de jogar futebol. Olha só mais um exemplo. Axel
can't sing very well. O Axel não consegue cantar muito bem. Não pode cantar muito bem, mas não pode no sentido de não ter a habilidade, né? Não que ele esteja proibido, ele está cantando aqui, só que ele não canta muito bem. Então ele não tem essa habilidade, ele não tem essa capacidade. Por isso a gente diz então, Axel can't sing very well. Então o Axel, ele não consegue cantar muito bem. Veja que aqui, quando nós usamos nesse sentido de habilidade, de ter a capacidade de fazer alguma coisa, em geral, em português, a gente vai traduzir pelo verbo conseguir, tá joia? O Axel não consegue cantar muito bem. Claro, nós podemos traduzir por poder também, mas é mais comum nós utilizarmos em português, nesse caso, o verbo conseguir, não é mesmo? Então, pessoal, vamos ver mais um uso ainda possível do can e do can't, que é quando nós queremos dizer que algo é possível. Então, olha só, use can and can't to say that something is possible. Então, use o can ou o can't para dizer que algo é possível. Olha só o exemplo aqui que vai deixar tudo mais claro. Arthur cannot watch the movie. Arthur cannot watch the movie. O Arthur não pode assistir ao filme. Não pode no sentido de que não é possível. Ele pode ter que trabalhar, por exemplo, ou ele tem que ir para casa, ou está sem dinheiro. Então, para ele não será possível, ele não vai conseguir assistir ao filme. Então, Arthur cannot watch the movie. O Arthur não pode assistir ao filme. Nesse caso aqui não é porque ele não tem permissão, é porque não será possível para ele assistir ao filme, tá joia? Bom, olha só mais um exemplo ainda, quando nós queremos dizer que algo não é possível. Veja só. Can you hear me? Você pode me escutar? Can you hear me? Né? Então o verbo to hear, que é escutar. Veja que deve estar bastante barulho aqui nessa festa. E uma moça está perguntando para a outra, Can you hear me? Você pode me ouvir? E a outra vai dizer, I can't hear you. Eu não consigo te ouvir. I can't hear you. Eu não consigo ouvir você. Então veja, não é possível te ouvir. Do mesmo modo, você pode me ouvir? É possível me ouvir? E na resposta ela diz, não, eu não consigo ouvir você, não é possível ouvir você. E aqui então nós temos esse quarto jeito, essa quarta ocasião em que nós utilizamos o verbo can. Então vamos lá recapitulando rapidamente então, a gente pode usar o can para oferecer ou pedir alguma coisa, a gente pode usar o can para dar permissão ou pedir permissão, a gente pode usar o can para dizer que algo é possível ou que algo não é possível, e a gente também pode usar o can para dizer que alguém tem a habilidade, tem a capacidade de fazer alguma coisa, tá joia, pessoal? Normalmente a tradução vai ser o verbo poder ou, em alguns casos, o verbo conseguir, como nesse último caso que nós acabamos de ver aqui, tá joia? Vamos lá, vamos praticar um pouquinho então, olha lá. You park here. Então veja, a gente tem um guarda ali, ele está provavelmente multando esse rapaz. Então você park, o verbo to park é estacionar. Ele quer dizer o que então? Você não pode estacionar aqui. Então, se está na negativa, a gente tem duas opções. Primeiro, you can't park here, você não pode estacionar aqui. You can't park here. Ou então, sem utilizar a forma contraída, a gente diria então, you cannot park here. Você não pode estacionar aqui. You cannot park here. Olha lá, mais um exemplo. Eles dance, né? Então, they dance. Eles podem dançar, eles sabem dançar. Então a gente diz they can dance. Eles sabem dançar, eles podem dançar, eles conseguem dançar, tá joia? Agora vamos passar, pessoal, essa frase para interrogativa. Como é que nós perguntaríamos, então, eles podem dançar, eles sabem dançar? A gente perguntaria, então, simplesmente com o can antes do sujeito, não é isso? Então ficaria, can they dance? Can they dance? Eles sabem dançar, eles podem, são capazes de dançar. Então aqui nós estamos falando do quê? De uma habilidade, não é isso? Eles são capazes de dançar, eles sabem dançar. E na negativa, como é que ficaria? A gente pode usar o can't ou o cannot, não é isso? Por exemplo, então aqui, they can't dance. Eles não sabem, eles não conseguem dançar. They can't dance. Ou quem preferir, claro, they cannot dance. Eles não dançam, não sabem dançar, tá joia? They cannot dance. E mais uma ainda, pessoal, olha lá. Danielle play. Então a Danielle,
e o verbo play, nesse caso aqui, que vai ser brincar. Então a Daniele não pode brincar, não é isso? A ideia aqui seria isso. Então vamos primeiro falar que ela pode brincar. Como é que ficaria? Danielle can play. Então a Daniele pode brincar. Mas o que nós estamos vendo aqui na figura não é isso, né? Então vamos primeiro passar para a interrogativa e depois para a negativa. Para fazer a pergunta, a Daniele pode brincar? A gente diria can Danielle play? Então a Danielle pode jogar, pode brincar? Can Danielle play? E na negativa, que é aquela que mais se enquadra aqui na nossa figura, seria a Daniele não pode brincar. Então, Danielle cannot play. Danielle cannot play. Quem quiser abreviar, sem problema nenhum. Danielle can't play. A Daniele não pode brincar. Tá joia, pessoal? Com isso, então, vimos como utilizar gramaticalmente as regras gramaticais do uso do can ou do can't, lembrando que o can't também pode ser o cannot, a mesma coisa, e também nós aprendemos os 4 modos, os quatro momentos em que nós podemos utilizar esse verbo can com traduções, com sentidos um pouquinho diferente, normalmente então o sentido de poder ou o sentido de conseguir, às vezes também o sentido de saber, não é isso? Quando nós falamos, por exemplo, de habilidade, né? Ter a habilidade, saber ou conseguir fazer alguma coisa. Mas também é muito comum nós vimos para permissão, para pedir ou oferecer alguma coisa. Então aqui nós temos os principais usos do verbo can e da sua negativa, o can't. Um grande abraço a todos, então. Logo nós voltamos corrigindo então uma lista aqui sobre o can e o can't. See you all next class.